Deca, Dura, Estanozolol, Oxandrolona, GHB. Se você não faz a menor ideia do que eu estou falando, porque talvez não conheça os principais tipos de anabolizantes que são utilizados. Eles são indicados para atletas, para tratar algumas doenças e podem sim auxiliar nos resultados estéticos se forem utilizados com supervisão médica. O problema começa quando a única indicação que a gente tem é aquela do contatinho da academia. Utilizar essas substâncias de maneira inconsciente é como uma roleta russa. Pode ser que você acerte ou pode ser que você literalmente perca tudo. Para não contar com a sorte, eu sugiro que você acompanhe o Ask Alex de hoje. E aí, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos ao Ask Alex. O nosso convidado de hoje é o médico nutrólogo ortomolecular Julian Rodrigues. Julian, bem-vindo. Obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui. Julian, eu começo com a pergunta que todo mundo deve te fazer. Qual que é o segredo para ter um corpo escultural? Bom, ter um corpo escultural não é nada fácil, né? Tem que ter muita malhação, tem que ter muita dieta e tem que ter um acompanhamento médico e nutricional. Hoje em dia o pessoal tem muita perfeccionismo para o corpo, então tem vários tipos de corpo, vários tipos de apanhado para você conseguir ter aquele corpo que quer. Tem uns que querem ser mais fisiculturistas, outros querem ser mais magrinhos, outros querem ser mais rechonchudos. Então é bem difícil hoje em dia saber qual corpo o pessoal quer, mas não é nada fácil manter aquilo que eles estão desejando. Os pacientes são muito exigentes. E por que nem todo mundo consegue o mesmo resultado? A questão da genética é um mito ou é verdade? A genética ela influencia um pouco. Mas a questão de você conseguir mudar isso, com acompanhamento médico você consegue também. Isso depende também de muito foco e determinação também do paciente, né? Então ele tem que buscar aquilo que ele deseja. Mas se tiver alguma doença por causa que está ocasionando essa obesidade, aí sim vai ter uma dificuldade muito maior. E o DNA vai influenciar bastante. Uhum. E cuidar da dieta, da alimentação, isso é suficiente para todo mundo? Aí depende. Como eu estava falando antes, né? Se tiver uma síndrome metabólica associada, isso vai prejudicar bastante. Não vai conseguir. Síndrome metabólica associada. Um paciente que tem, vamos supor, tem uma pressão alta, tem diabetes, tem algo que já vem influenciando junto com outras doenças, que isso vai fazer com que o metabolismo dele fique mais dificultoso e ele não consiga chegar ao objetivo desejado dele. Então, assim, não adianta só fazer dieta para todo mundo, isso talvez não funcione. Não, aí se essa pessoa vê que ela não está conseguindo, aonde ela está tentando chegar estagnou, ela tem que procurar um profissional para ver o que está acontecendo com o organismo dela. E hoje, falando um pouquinho de hipertrofia, existem muitos tipos de anabolizantes vendidos no mercado até de maneira ilegal, né? Oxandrolona, Estanozolol, Decadurabolin. Eu queria que você falasse um pouco dessa venda ilegal e dos efeitos colaterais que eles podem trazer para uma pessoa que utiliza isso, talvez sem acompanhamento médico, né? Sim, o ruim de não usar com acompanhamento médico é que pode ter os efeitos colaterais dela que são ruins, né? A pessoa pode ter um aumento do fígado, né? Ter uma parte prejudicial do fígado, chegar a ter uma cirrose, e se ela usar com acompanhamento médico, ela pode usar de certa forma, em bases, depende de como vai ser essas doses que ela vai utilizar, dependendo do objetivo dela. Tem gente que hoje usa como anti-age, como o hormônio do GH. Anti-age é antidade mesmo, antidade, né? isso. É rejuvenescedor? Isso. E então tem gente que utiliza esse tipo de hormônio para conseguir manter uma pele boa, um cabelo bom, manter uma massa magra no organismo. Até mesmo hoje em dia em grandes hospitais você tem oxandrolona para grandes queimados, então recuperação muscular mais rápida. E até mesmo para quem é idético, para conseguir ter uma massa muscular que eles ficam muito caquéticos, para não ficar aquela aparência de tão magros, eles chegam a utilizar por causa disso. Os riscos não são poucos e por isso a gente foi conversar com o pessoal da academia para saber qual que é a opinião deles sobre o uso de anabolizantes. A pessoa tem que se sentir bem com o corpo. Se ela acha que deve utilizar, por que não utilizá-lo? A gente sempre conhece muita gente que utilizou, né, e até que vende anabolizante. A gente vive num mundo muito preconceituoso. Então eu sei, isso é fato, que mais de 80% de quem faz academia, da população que treina, usa esteroides anabolizantes. O problema é que aí dentro dos anabolizantes, aí, além do hormônio humano, entra daí o hormônio animal, que não é para o nosso organismo, que aí dentro das academias acontece muito isso. Aí, e nisso eu sou completamente contra. No caso que eu usei foi na quantidade que o médico receitou. Até porque causa muitas alterações no corpo feminino, né? Então coisas que às vezes são irreversíveis. Eu já utilizei 2 vezes, mas sempre consultei o médico, certo? E faço os exames regularmente. Eu já usei, vou frisar bem aqui, não indico ninguém a usar, mas se a pessoa quer usar, como a gente sabe que a maioria usa, procura um médico, faz um acompanhamento, nutricionista. Claro que não adianta você usar sem cuidar da sua dieta, sem treinar,
Então tem que juntar todas essas três coisas, entendeu? Mas conheço muitas pessoas que usaram e também tiveram esses efeitos colaterais e foi complicado. Sendo com o acompanhamento médico de um profissional de saúde, acho extremamente válido. Se a pessoa está afim, é de cada um. Juliano, parece que o pessoal tá ligado, né? Mas como que funciona esse uso dos hormônios com acompanhamento médico? Como é que você faz com os seus pacientes? Então, os meus pacientes eles chegam na clínica, a gente tem uma equipe multidisciplinar. Então, eu tenho desde um técnico de enfermagem, tenho uma parte de educação física dentro da clínica, um educador físico, tem eu como médico e tem a nutricionista. Então, o paciente chega e essa equipe ela abraça ele para ver se ele tem algum problema que vai acarretar, ter essa síndrome metabólica, a gente vai investigar se tem alguma doença ou não, se tem hormônios alterados ou não. Vamos supor se ele tem uma queda de cabelo, para não baixar a libido dele, então a gente investiga tudo isso para não acarretar nada o uso do hormônio, para não ter nenhum problema com a vida dele. Então a gente faz esse acompanhamento, faz exames laboratoriais nele, né? Chega alguns hormônios tem que fazer pedidos de exames que são de imagens, e daí a gente faz o acompanhamento e se vê que ele está apto para poder fazer o uso desse tipo de hormônio, a gente começa a fazer um ciclo com ele. Então é uma equipe interdisciplinar que acompanha esse paciente. Não é simplesmente pegar e utilizar um tipo de hormônio e eu vou te passar esse ciclo aqui e você vai utilizar. E isso depende para cada um. A gente tem que ver se não tem nenhum histórico familiar, se não tem um histórico de câncer, né? Tem alguns hormônios que não podem ser utilizados, tipo o hormônio do GH, já é uma coisa que a gente ainda não pode nem pensar em usar quem tem histórico de câncer na família, né? Então a gente já tenta abranger bem isso para poder fazer um uso de uma coisa que está tentando ser uma coisa boa para não se tornar uma coisa ruim. E o que você mais ouve dos seus pacientes lá? Quando eles chegam no teu consultório, o que é mais pedido? Então, hoje eles chegam lá, tem vários pedidos. Depende. Não é só corpo. Tem muita gente que chega lá e fala, eu quero melhorar a pele, quero melhorar o cabelo, né? Mas o que mais pedido hoje em dia é trincar o abdômen. Esse é o pedido de 90% de todos os pacientes. E aí, qual que é o segredo para isso? Então, aí o segredo tem que consultar lá na clínica, passar por lá para a gente poder fazer o mais ideal para cada paciente, porque cada um é um protocolo específico para cada paciente. Chama protocolo, então, a gente faz um protocolo específico para cada um, isso mesmo. A gente não vende um protocolo fechado, não tem como ser tipo uma receita de bolo para todos, cada organismo é diferente. E além dos hormônios, também existem os suplementos alimentares, né? Isso. Tipo whey, protein, creatina, BCA. Eles realmente fazem efeito? Vale a pena a pessoa utilizar? Colabora, sim. Eles têm que fazer, além de ajudar, né? Alguns aumentam a imunidade, alguns deixam permanece a massa branca e deixam que o paciente não fique tão ruim, não tenham dores articulares, ficam bem no pós o treino deles. E qual que é o papel dos três? A gente está falando deles porque são os mais utilizados, né? Creatina, whey e BCA é básico para quem faz academia. E qual que é a função deles, do whey, da BCA e da creatina? Então, o whey é repor, uma forma mais rápida de repor a proteína, né? Principalmente a gente, dependendo da dieta de cada paciente, tem um tipo de whey que ele é prescrito, isolado, hidrolisado, né? A gente, depende do paciente, se ele quer emagrecer, quer secar mais barriga, dependendo do que for, sempre peço para você 0 carbo. Se for o BCA, a gente sempre coloca isso para ele não ter dores articulares, permanecer a massa magra, repor os aminoácidos, né? E a glutamina, a gente sempre coloca uma função dela de manter a imunidade adequada do paciente. E a creatina? E a creatina, o pessoal coloca bastante para aumentar a ajuda, entre aspas, né? Um aumento específico balanceado da musculatura. Entendi. E hoje existem uns métodos mais avançados até. Se não me engano, tem um chip, né? Que a pessoa utiliza e que ele libera suplemento alimentar? Na realidade, é um chip hormonal. Na realidade, são os bastõezinhos que a gente coloca em intradérmico. Dependendo do que você vai repor, o pessoal utiliza muito eles para parte de mulheres que estão na menopausa. Então, pós-menopausa, a gente repõe com ele, faz essa reposição hormonal. Mas, dependendo de alguns hormônios, alguns já conseguem utilizar em homens também. A sua especialidade é medicina ortomolecular e nutrologia. Qual que é essa particularidade da medicina? Então, a ortomolecular ela vai fazer todo um estudo da parte de vitaminas e minerais que estão em carências ou em excesso, para tentar repor ou regularizar isso, né? E a parte da nutrologia, ela vai fazer com que tudo que você come, de maneira que você se alimenta, se está te ocasionando alguma doença ou não. Ou então, ela vai fazer um estudo disso, para poder te tratar de alguma forma. Tá? Se está te acarretando alguma outra doença ou não. E qual que é a sua dica para as pessoas que estão buscando ter a hipertrofia, que é o desenvolvimento muscular, né? Então, se ela quer buscar uma hipertrofia além do que ela consegue fazendo só exercício comum como dieta, ela tem que fazer um acompanhamento muscular que ela possa
usar de certa maneira correta um hormônio que possa ajudar ela a ter um corpo melhor. Vamos supor, não quer dizer que ela tendo a dieta e fazendo exercício ela não vai ter um corpo bom, mas a parte estética que ela está buscando com esse hormônio tem que ter um acompanhamento médico. E ela pode usar vários hormônios que podem chegar a colaborar com isso, né? Mas tem que ter um acompanhamento médico e uma parte nutricional totalmente adequada, porque senão aquilo ali se torna indiferente um do outro, né? Se você usar um anabolizante e ficar comendo errado, esse anabolizante que era para fazer um trabalho, ele vai fazer o outro, ele vai começar a acumular gordura. Agora, se você fizer com uma determinada dieta específica, você vai transformar aquilo que você tem em gordura e você anabolizar em músculo. Então, tem que ser um conjunto bem específico. E o que acontece no organismo da pessoa quando ela para de utilizar o hormônio? A gente falando de uma maneira que alguém que não esteja sob acompanhamento médico, o cara utilizou por conta lá o hormônio, parou de utilizar, e ele percebeu que ele está perdendo o que ele conseguiu. Então, o que está acontecendo com essa pessoa? Aquela cascata hormonal que ele estava suplementando, ele deixou de... Se foi um hormônio que não é bioidêntico, ele vai chegar e vai ter uma queda muito brusca. Então, o teu organismo ele já não está mais adequado àquilo. Então, ele começa a ter a queima porque aquilo que ele estava alimentando antes não está mais. Então, aquela falta de substância vai fazer com que ele tenha a perca de massa magra. Então, aquilo ali é onde está acarretando esse problema com ele. Então, ela ocasiona uma queda no hormônio, porque Isso. ele estava com... Ele começou a suplementar e começou a subir, Começou a subir, ele cortou a suplementação do hormônio e ele começa a ter uma queda muito brusca. E aí que entra a terapia pós-ciclo, então? Isso. O que acontece? O que a pessoa está fazendo antes? Se ela estava antes magrinha e ela começou a suplementar, ela começou a crescer. Sim. E se ela começou a cair de novo, ela vai voltar à estaca zero onde ela estava antes. E daí, ou ficar menos do que ela estava antes, né? Ela pode ficar mais magra ou ficar mais gorda, mais retida, né? Com mais gordura localizada. Então, a terapia pós-ciclo é para nivelar os níveis hormonais da pessoa. Isso, para fazer com que ela não fique com uma queda brusca. E hoje em dia o pessoal ainda prefere usar mais o hormônio bioidêntico porque na questão de não o teu organismo sentir que você está colocando algo que é bioidêntico, significa que ele é idêntico ao seu. Não é algo que é feito sintético, que não é igual ao seu hormônio. E como que é o hormônio bioidêntico? Como que é prescrito isso? É feito algum exame para saber qual que é o da pessoa? Como Não, na funciona? realidade você manda manipular de forma bioidêntica, que daí é a forma de manipulação dele, que essa farmácia faz, né, que é a preparação desse preparo em laboratório, ele vem de forma de bioidêntica, não é de forma sintética. Entendi. Mas ele é feito a partir do hormônio da pessoa? Não é tirado o meu sangue, não é tirado nada para fazer. Isso é feito em laboratório, mas de parte de idêntica humana. Ah, entendi. Bioidêntico não quer dizer que é da pessoa, não. mas é um hormônio humano que idêntico. vai ser igual para todo mundo, de certa forma. Que mas... o organismo vai olhar de forma idêntica. Ah, ele entendi. reconhece como fosse idêntico ao nosso. Julian, qual que é a dica que você dá para todos os seus pacientes? E algumas dicas são segredos que a gente deixa na clínica, que alguns pacientes, eles falam, eu preciso do final de semana, eu preciso sair, eu vou viajar. A gente faz formulações específicas para cada momento de cada paciente. A gente atende na clínica um grande tipo de número de pacientes que são empresários, que ficam fora. Então, eles falam, doutor, eu não tenho como ir a um local, atender esse tipo de cliente, que é um cliente de um padrão alto, e eu ficar sem tomar um vinho com ele. Eu quero chegar lá e poder falar que o meu médico liberou para eu poder tomar esse vinho. Então, a gente não chega a fazer dicas, a gente formula dicas para o paciente. Então, a gente formula os medicamentos que ele pode utilizar determinadas ou comer determinadas coisas que não vai ser tão maléfico como se estivesse sem utilizar esse tipo de medicamento junto. Então, são isso que a gente faz, são os segredos que a gente tem na clínica, que é onde faz com que esse público nosso cada vez fique aumentando cada vez mais e mais e mais. Então, hoje, nossos pacientes são muito contentes com esse trabalho que a gente está efetuando na clínica. Então, esses são os nossos segredos. Mas, para saber, tem que ir lá consultar. E para esse pessoal que está aí fora fazendo academia, qual que é a recomendação? Faz academia, tem um personal, dieta, né? E não adianta, isso todo mundo tem que fazer. Isso é o básico de segunda a sexta. Agora, o sábado e domingo, o segredo é só lá na clínica. Julian, muito obrigado pela sua participação. Muito obrigado pelo convite. E o Ask Alex de hoje termina por aqui. Informação nunca é demais e lembre-se, na dúvida, consulte um médico. Até o próximo programa.